Bom, boa noite, professor. Meu nome é Lucas Geriver Hernandes, estou fazendo junto com a Vanessa Kozlowski dos Santos e a gente tentou fazer um tipo de um Garticzinho, que nem você fez na aula. Vou explicar o código que eu cheguei a fazer, né, que a gente chegou a fazer. Bom, eu tô. O jogo eu não consegui fazer por site, pelo menos então eu tô fazendo por local mesmo, que eu inicio o jogo. Bom, aqui eu faço as configurações básicas do jogo, que eu coloquei máximo de 5 jogadores, isso contando com o artista, né, que vai desenhar, então seria o artista e mais 4 jogadores. O mínimo de jogadores para poder entrar no lobby seria 2 jogadores, que também eu fiz meio que uma salinha de espera, então eu só consigo jogar o jogo quando tiver 2 jogadores pelo menos. Aqui eu coloquei o tempo da rodada, que antes de eu explicar tudo isso, eu tentei fazer um Gartic que não é bem um Gartic, mas tem 5 rodadas e essas 5 rodadas sempre vai ser o mesmo artista. E esses 4 jogadores têm que acertar o desenho. E depois que acabar essas 5 rodadas, a minha ideia era passar para um outro jogador a função de artista e seria a mesma coisa, teria 5 rodadas para aquele artista. Mas eu não vou mentir, vou falar bem a verdade que eu não consegui fazer essa transição de um artista para um outro. Então apenas ficou tipo um jogo, um artista só fazendo e os 4 ficam adivinhando. Voltando agora, eu coloquei um tempo de 2 minutos para cada rodada. Tem o tempo, mas se todos acertarem, acaba a rodada e passa para a próxima, com uma nova palavra. Então, máximo de 5 rounds e ter um delayzinho entre os rounds para poder sincronizar legal. Bom, aqui eu fiz uma funçãozinha de pegar palavras randômicas, né, que eu criei aqui. Não coloquei uma base gigantesca de palavras, mas é mais só para testar mesmo. Mas eu usei um JSON e ele pega esse JSON, ele pega uma palavra aleatória dentro desse JSON e vai mostrar na minha tela se for o artista, né, vai mostrar na minha tela e aqui também no terminal qual palavra que eu tenho que desenhar. Bom, aqui ele só faz um update dos jogadores. Então basicamente é isso, ele vê se realmente tem todos os jogadores, tudo certinho. No terminal vai mostrar tudo isso. Aqui eu faço uma função de start countdown, que seria quando iniciar a partida, ele vai ter um tempinho de tipo um delayzinho para. Então seria 1, 2, 3, 4, 5 e aí começa realmente a partida. Aqui eu estava tendo um problema que eu coloquei um comentário aqui que define o artista oficialmente, que eu queria que o primeiro jogador fosse o artista. E porque eu estava tendo uns problemas que eu não estava conseguindo testar, então eu achei melhor logo ser o primeiro artista e ia passar diante, entendeu? Então, o primeiro jogador esse artista, o segundo esse artista, o terceiro esse artista, e o quarto esse artista, e por assim ia terminar o jogo. Então eu tinha feito isso, que seria o potencial artista, seria o primeiro jogador. Então foi isso que eu fiz. Então, antes de ele começar a rodada, já é ter um artista já predefinido. Bom, aqui é a função de começar a primeira rodada, Start New Round. Aqui, que seria o que vai aparecer aqui no terminal, que eu só vejo se está tudo certo, que vai ser o início da rodada, então apareceria a primeira rodada barra 5 rounds, né? Então eu vejo isso, eu vejo qual que é o artista, que é o Game Stat Artist, então esse aqui me fala qual que é o artista que vai aparecer o ID dele, e depois vai falar qual que é a palavra daquela rodada. E isso aqui ele faz ele só limpa o quadro do artista, né? Ele meio que reseta. Chegando aqui, foi basicamente isso que eu falei. Ele vai pegar o artista, vai ver qual que é, ele vai pegar qual que é a palavra e ele vai definir o artista no primeiro round. Eu tava tendo um problema que eu não tava conseguindo definir o artista na primeira rodada e depois da segunda funcionava tudo. Então eu tentei forçar isso o máximo para tentar funcionar na primeira rodada. Aqui ele faz uma atualizaçãozinha do player update.
Aqui é do new round, ele vai. Aqui, perdão. Aqui ele vai fazer a. Ele vai emitir a nova rodada. Aqui ele vai contar quantos jogadores tem. Então lá em cima, aqui mais ou menos, aqui vai aparecer, vai ficar 2/5, né? Que seria quantos jogadores tem, contando com o artista. É, aqui vai ser a função de terminar o round. Então eu basicamente pensei, se todo mundo acertar, termina o round. Se ninguém acertar, vai ter o tempo acabar, que seria 2 minutos que eu falei. É, aqui mostra um consolezinho para mostrar que já acabou a partida, vai ter mais um round e fala a palavra, qual que vai ser a nova palavra. É, deixa eu ver. Aqui é, aqui seria quando acaba o jogo, né? Então, bateu os 5 rounds, acabou os 5 rounds, ele meio que vai finalizar o jogo. Então, não passa de 5 rounds, porque justamente como eu falei pro senhor agora, eu não consegui passar a função de artista pro outro. Então, não consegui fazer essa mecânica do jogo, por assim dizer. Então, aquele só vai terminar o round e vai dar um game over, né? Aqui é a questão da conexão, ele vai verificar quantos jogadores tem. Se for maior ou igual a 5 jogadores, se eu clicar aqui no localhost e entrar um outro jogador, ele vai dar meio que um erro que não vai falar que não está funcionando. Quer dizer, perdão, que não está funcionando não, que não vai poder entrar, tanto que ele nem entra no jogo. Ele até entra na tela, mas não fica logado no lobby. Bom, essa aqui é o que eu falei, que ele marcou o primeiro jogador como potencial artista, porque é esse aqui que eu fico tentando forçar ao máximo. Deixa eu ver. Nome do jogador. Tá. Aqui eu vejo se ele vai ser um artista ou não. E como eu falei, só será true quando o jogo começar. Então ele verifica primeiro se o artista foi reconhecido. Se ele foi reconhecido, vai ser true, então ele já pode começar o jogo com outra pessoa junto. Aqui ele vai dar uma atualização nos players. Aqui seria a questão do lobbyzinho, então ele espera pelo menos maior ou igual ao mínimo de jogadores, que é 2, né? Então se for igual a 2 ou maior que 2, ele vai iniciar o jogo. Aqui é a parte de desenhar. Eu coloquei esses points só para testar mesmo se estava funcionando, porque eu estava tendo um problema, que justamente coloquei aqui, estava tendo um problema de broadcast, que eu não conseguia mostrar para os outros jogadores que não eram os artistas a minha tela que eu estava desenhando. Então, mesmo que eu desenhasse, não mostrava para eles o meu desenho. Então, eu justamente fiz isso aqui para tentar ver se estava realmente transmitindo. Vai aparecer aqui quando eu fizer qualquer movimentação com desenhar, vai aparecer o total de pontos, o tamanho, a cor, esse tipo de coisa. Porque justamente eu não estava conseguindo transmitir isso. Aqui ele vai limpar o canvas, então toda vez que ele reseta a rodada, ele vai limpar o quadro, que é isso que eu estava tentando fazer. Então, para justamente ele tentar começar uma nova rodada, vai limpar o quadro e vai fazer um novo desenho. Deixa eu ver mais. Aqui esse socket que eu fiz de enviar palpite, o que seria enviar palpite? Né? Seriam as mensagens. Então eu fiz duas coisas. Uma, que o artista não pode enviar mensagem, então justamente por ele ser o artista, ele não pode enviar mensagem. Outra que quando ele acertar o palpite certo, ele vai ganhar uns 10 pontos. Isso só é mostrado no final. E basicamente é isso. Então, quando ele acerta, não aparece a mensagem dele. Só aparece uma mensagem falando assim: jogador tal acertou tal jogo. Então, ele faz isso. Já quando ele erra, que seria isso aqui, quando ele erra a mensagem, vai aparecer a mensagem para todos. Então, justamente isso que eu quero fazer. Que nem o Gartic, né? Quando você erra a mensagem, aparece a mensagem. E quando você acerta a mensagem, não aparece para ninguém, apenas para você. Bom, aqui é a questão do disconnect que eu fiz. Então, ele vai mostrar se, por exemplo, o artista saiu ou não, se o jogo foi encerrado ou não. Aqui tudo eu fiz desse jeito, para justamente aparecer um terminal e falar assim: o jogador tal saiu, o artista tal saiu, o jogo foi encerrado, se não foi encerrado ou não. Basicamente é isso. E aqui é o localhost que eu criei, né, do server. Não vou explicar muitas as outras, porque tem só duas que são mais importantes, mas aqui eu vou te mostrar o artista, esse arquivo artist info, né?
que ele vai mostrar aqui na nossa tela, que eu vou falar que eu sou que eu sou artista ou desenhista, seja lá o que for. Vai mostrar minha palavra e vai falar isso aqui para desenhar para os adivinharem. É mais uma questão de mais estéticazinha mesmo e para funcionar aqui, a função do artista. Esse aqui não tem um CSS. Esse aqui é o Canvas CSS, que é basicamente a estrutura inteira do jogo. Mas aí basicamente é isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, exatamente. Aqui é o Canvas. Esse aqui é o maior código aqui, tirando do servidor. Acho que do servidor também. Quase isso. Esse aqui é o que tem o maior código. Que é basicamente onde tudo funciona, né? Então, aqui tem minhas referências, aqui tem os status e tem as funções auxiliares. Então, essa função aqui do Canvas é justamente o que estava acontecendo é que eu fiz essa função para justamente que quando apagava, por alguma razão, quando eu clicava em algum outro botão sem ser o de desenhar, ou que o tem um botão chamado borracha, que justamente com o mouse eu vou apagar, eu clicava nesses botões e ele simplesmente apagava o desenho. Então eu fiz essa função para contornar isso aqui, esse problema. Deixa eu ver. Bom, esse aqui é o Draw Remote Line. Eu fiz um try catch porque justamente estava dando também problema de, como eu falei lá, o do desenho, né? Então eu fiz isso aqui para verificar se realmente estava dando problema. Então ele viu a questão dos pontos que eu falei, da cor, do tamanho, e está apagando, porque quando estava fazendo, uma função, por exemplo, por exemplo, trocar de cor, funcionava para mim, aparecia para mim que funcionava quando eu era artista, só que ia na tela do outro jogador, não aparecia que eu estava desenhando, mas não com aquela cor especificamente. E a mesma coisa para o tamanho e também quando estava apagando. Aparecia tudo para mim que eu era artista, mas não aparecia para o jogador. Então, por isso que eu tentei fazer esse try catch para ver se realmente estava sendo renderizado o jogo, o desenho na verdade, e tentava fazer desse jeito. Funcionou. Então era basicamente isso que eu estava tentando fazer, tentar corrigir esse erro. Aqui, como eu falei, que essa aqui é a função de desenho. Então ele vai ele vai verificar se ele é o artista, se ele realmente começou o jogo ou não, e vai ser isso basicamente. Então ele vai ver se está apagando, se apagou, se não apagou, o tamanho se aumentou o tamanho da caneta, se não aumentou o tamanho da caneta, se eu coloquei com borracha, se eu cliquei no botão de limpar para limpar tudo. Basicamente é isso. Então esse aqui também serve para a mesma coisa também, que é o Serial Draw. Chegando aqui, que eu usei o Swap Drawing, que eu uso para desenhar, eu aperto o botão esquerdo do mouse para desenhar e mesma coisa para apagar. Então, quando eu parar de apertar o meu botão de clique do mouse, ele vai parar de desenhar. O mesmo serve para apagar. Essa aqui são as funções de controle. Essa aqui mesmo que eu falei do Clear Canvas, que vai limpar o canvas inteiro. Basicamente aqui o que eu fiz, eu usei os effects, então eu coloquei já o tamanho da medida para poder desenhar naquele canvas, coloquei já um quadradinho exato com o tamanho, altura, round, tipo de coisa. Esse aqui, deixa eu ver, tá, sim. Esse aqui é justamente para eu setar quem vai ser o artista. Então tem a palavra aqui e aquela função do display artist que vai justamente verificar quem é o artista para ser quem é o artista, mas como eu falei, sempre vai ser o primeiro, mas estava dando um problema e eu queria tentar forçar isso. Aqui que vai aparecer aqui no terminal, que seria aqueles pontos, a cor da caneta, o tamanho, se está apagando ou não, isso tudo para verificar, isso todas essas funções para tentar verificar isso e fazer que os outros jogadores vejam. Então é basicamente isso. Aqui eu vou verificar os jogadores, o poder de jogadores, se é artista, se não é artista, se realmente se não é. Aqui eu vou setar os listeners. E aqui vai retornar. E aqui que começa, e aqui que eu fiz para poder funcionar a questão de pintar com o mouse e apagar com o mouse. Então essa basicamente fiz que eu fiz aqui. Terminei esse do Canvas de explicar. O chat
é só o CSS. Aqui o chat basicamente explicar rapidinho. É, aqui no começo eu não cheguei a fazer o jogador criar o próprio nome. O que eu deveria, peraí, o que eu deveria ter feito, mas eu achei melhor, sei lá, só criar nomes randômicos mesmo para ficar mais fácil para mim. Então ele vai pegar uma cor e um animal e vai juntar os dois, sei lá, vermelho gato, gato vermelho, cachorro azul, leão verde e por aí vai. Que aqui justamente eu vou fazer eu vou pegar e vai ficar randômico. Mas nunca vai ser igual os nomes. É, aqui eu vou falar que vai ter o aviso da sala tá cheia, máximo 5 jogadores. É, mesma coisa para cá, para tentar redirecionar para outras páginas, para tentar entender. Aqui eu tentei fazer um scrollzinho quando como eu posso explicar? As mensagens estão sendo escritas, né? Você vai recebendo as mensagens, só que o scroll não vai acompanhando as mensagens. Então eu fiz isso para acompanhar as mensagens para deixar mais amigável para o usuário, né? Então eu fiz isso aqui. Aqui vai enviar a mensagem dos jogadores, isso que você vai receber, tanto para o artista, tanto para os jogadores. Aqui justamente eu estava tendo um problema, que ainda está acontecendo, mas não consegui resolver, que é as mensagens do jogador, por exemplo, eu sou um jogador 2, eu escrevo uma mensagem, só que a mensagem vai aparecer duplicada para mim, só que pro artista ou para os jogadores não vai aparecer, se o palpite meu estiver errado, né? Mas eu não consegui resolver esse problema, tanto que eu criei essa função para justamente tentar resolver, mas não consegui. É, aqui ele configura os listening socket, né, do player name, o guess, o ID dele, o nome do jogador, o tipo dele. Aqui quando o palpite estiver certo, vai aparecer essa mensagenzinha para você, o player tal acertou. Então vai ser uma notificação lá no chat e vai aparecer essa mensagem. Aqui vai aparecer meio que o jogador que ganhou aquele round. Então, ou vai aparecer, como eu falei, tem aquela função, ou você ganha é, é, perdão, ou você ganha se todos acertarem a palavra, ou se quando o tempo for esgotado. Aí vai aparecer a palavra no final. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui vai mostrar um timeout, um set timeout para a próxima rodada, então tem um delayzinho de alguns segundinhos, então para a próxima já vai aparecer a próxima rodada. Só que o chat não é resetado, só o canvas, né? Aqui vai aparecer que eu sou artista, de novo, então justamente para ali certificar que eu sou artista. E a ideia minha era quando ele passasse pro próximo, quando terminasse 5 rodadas, passasse pro próximo jogador e ele fosse artista, e essa mensagem seria mais útil, assim por assim dizer, mas eu não cheguei a conseguir fazer essa mecânica. Aqui vai aparecer o jogo encerrado, no final dos 5 rounds vai aparecer essa mensagem para mim, e vai aparecer o placar final com todos os pontos dos jogadores. Então cada vez que você acerta são 10 pontos. Deixa eu ver. Aqui são os listeners que eu setei. Aqui eu fiz uma limpeza dos listeners. Aqui é o player count, que eu falei pro senhor, então ele vai contar quantos jogadores tem. E o player count SSS que é um basicão aqui só para mostrar quantos jogadores tem e quantos jogadores não tem. Aqui a mecânica dos pontos, né, que eu fiz aqui. Não fiz algo visual que quando você ganha aparece na hora, só fiz no finalzinho mesmo. Aqui o tempo que vai aparecer, que seria o CSS, que vai aparecer em cima do chat do jogo, que eu fiz aqui as funções dele. Essa aqui, que seria o wait room, então a sala de espera. Então, basicamente, eu espero pelo menos o mínimo de jogador entrar, para depois iniciar o jogo. Então eu faço isso e tenho CSS dele aqui, perdão. Aqui o CSS do jogo, seria esse aqui, um basicão mesmo, com o nome dele aqui, e é isso. Aqui eu fiz um indexzinho, padrão, e aqui eu fiz aqui um JS de socket mesmo, para organizar melhor a organização a organização dos meus arquivos, perdão.
Bom, agora eu vou rodar para você é, o meu jogo. Só tenho que colocar aqui justamente aqui para rodar. Para rodar, basicamente, antes que eu rode o jogo antes, a gente vai em cada, como você ensinou em sala, então a gente vai em cada pasta, back-end e front-end. A gente vai dar um npm install nas duas pastas, que vai aparecer esses duas pastas node módulos. Quando você baixar tudo, eu venho aqui nesse back-end, eu posso dar npm start, que vai aparecer de qualquer jeito, ela vai estar rodando na porta 3001, ou eu posso fazer por node server.js, que seria o arquivo do servidor, que também daria no mesmo. O do front-end, só colocar npm start mesmo e só rodar, que não vai dar nenhum problema. Bom, eu vou fazer aqui, vou rodar aqui pro senhor, vou dar node server.js e vamos ver o que vai dar. npm start e é isso. Vai rodar aqui e pronto. Aqui vai ter a sala de espera. Os jogadores, o que eu vou fazer exatamente. Deixa eu tirar esse meio aqui. Eu vou vir aqui no Visual Studio aqui de novo, vou clicar aqui, dando Ctrl clique, eu vou clicar aqui no localhost e vai aparecer outra tela. E você vai guardar, vai dar um tempinho e vai aparecer as telas. Isso aqui, pronto. Aqui. Bom, como eu já havia dito, por exemplo, para você, no primeiro round estava dando aquele problema, mas no segundo round funciona. Então aqui se aparece aquelas coisas que eu te falei. Então, quando eu sou artista, ele aparece essa mensagem aqui para mim, a palavra e essa frasezinha aqui. Já para os jogadores normais, não aparece isso. Só aparece aqui o chat e o quadro. E aqui, né, os dois, os jogadores têm contando com o artista. Aqui aqui vai desenhar, ele vai entender que está desenhando. Aqui também, mesma coisa. Não consigo digitar aqui como artista. E aparece essa mensagenzinha aqui. Aqui eu aumento aqui o tamanho da minha caneta. Aqui eu clico para limpar tudo, que vai estar limpinho. Só para mostrar aqui que está funcionando aqui. Aqui eu não ficou tão bom assim, mas não cheguei a fazer de tão jeito. Mas você clica aqui, você escolhe com outra cor, você pinta e funciona de qualquer jeito. E aqui a borracha que aqui apaga e também é transmitido para o artista. Tudo isso aqui, ó, como eu falei, é mostrado aqui. Então, o único problema é que fica muito poluído o meu terminal. Mas aqui, se for ver, aparece aqui, quando eu iniciei o jogo, aparece um novo jogador conectado, seria a primeira vez que eu conectei, e ele fala como potencial artista seria eu. E aparece outro jogador, que seria quando eu cliquei pela segunda vez que eu te mostrei. E aparece o jogador suficiente, que seria a mensagem, e vai iniciar a contagem regressiva, e vai aparecer esse terminal aqui, mostrando a rodada, quem é o artista e qual que é a palavra que foi sorteada. Terminando a rodada 1, que eu escrevi, que seria a palavra mesa, aparece a próxima rodada. E aqui todo isso aqui é eu dizendo que está transmitindo para o jogador 1. Então, bom, faltando 3 segundos, vai acabar, eu vou só mostrar para você que ninguém vai acertar. Aqui, como eu falei, que o jogador 2 ganhou. Aqui foi o que eu mostrei, que é o nome do nomezinho, que é randômico. E aqui vai aparecer a mensagem que o tempo foi esgotado. E aqui vai se iniciar outra rodada. E o que aconteceu que o canvas foi limpo. Fica dando esses duplicados, não sei o que está acontecendo, mas fica dando esse problema. Mas nesse quesito está funcionando certinho. Então, começou de novo, resetou o tempo, começou a rodada, tudo certinho. Agora eu vou mostrar aqui, a palavra é caneta. Então, sei lá, vou pegar aqui, vejo aqui, vou pegar, peraí, aqui vai ficar aqui. Sei lá, só não sei dizer tão bem assim. Aí eu faço isso. Aqui seria minha caneta, por exemplo, não sei dizer tão bem. Eu falo, entendi, pô, é caneta. Aqui tá o desenho e vai escrever caneta. Só que não aparece a mensagem que ele acertou, apenas fala que o jogador dele acertou. E vai iniciar a próxima rodada. E por aí vai. Até eu conseguir. Então, lua, eu faço alguma coisa, faço um desenho, tudo. Bom, enfim, eu vou só agilizar o processo, colocar aqui. E você vai ver que como eu deixei de errar, não
acertar, né, por assim dizer, na rodada 3, vai aparecer só com 40 pontos. Então, de novo, aqui deserto, vou escrever deserto aqui, aí aqui no final vai aparecer. Então, jogador 2 40 pontos, jogador 1 0 pontos. Foi porque jogador 1 seria o artista. Então, basicamente é isso. Eu fiz desse jeito. Não ficou a melhor coisa, só que não tive tempo. Quer dizer, não tive tempo não consegui resolver todos os problemas do jogo, mas de final não ficou um resultado ruim, mas podia ser bem melhor. Mas é isso, basicamente. Obrigado por ver o vídeo e uma boa noite pro senhor.